Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, qual é o impacto do coronavírus na área da cultura? O impacto é devastador, compromete o mercado de artes, com cancelamento de feiras, fechamento de galerias, o futuro das instituições e de uma série de profissionais que trabalham em montagem, iluminação, manutenção de exposições. Porém, eu gostaria de chamar hoje a atenção para uma outra praga que está ameaçando a produção cultural do país. Em ritmo vertiginoso, no último mês, foram implantados novos modelos de concessão de bolsa nos principais órgãos de fomento, na CAPES e no CNPq, e no caso do CNPq é muito preocupante a supressão das humanidades das suas linhas de ação, o que coloca pesquisas mais especulativas e as áreas de artes, história, filosofia, entre outras disciplinas, no limbo desse novo modelo. Para completar o desastre, os novos dirigentes indicados para superintendências regionais do IPHAN no Rio de Janeiro, Paraíba e Minas Gerais indicam um problemático desmonte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E qual é o perfil desses novos dirigentes? Para Paraíba, por exemplo, foi nomeado um arquiteto graduado há apenas 3 anos. Para o cargo de chefe da divisão administrativa, também do IPHAN da Paraíba, um blogueiro e pastor. Para a coordenação técnica do IPHAN no Rio de Janeiro e para a coordenação administrativa do IPHAN em Minas Gerais, foram nomeados outros blogueiros. Não tenho nada contra os blogueiros, muito pelo contrário, mas isso não corresponde ao perfil técnico que um profissional precisa para ocupar um cargo como a Superintendência Regional do IPHAN. Nenhum desses profissionais tem experiência prévia na área ou no serviço público em geral. Eu lembro que 2 dessas 3 superintendências, o Rio de Janeiro e Minas Gerais, abrigam bens inscritos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, de cuja convenção o Brasil é signatário, comprometendo-se junto à comunidade internacional a zelar pela preservação destes bens, o que, em outras palavras, remete ao problema de nós não termos profissionais capacitados tecnicamente e no seu repertório de formação ocupando esses cargos. Essas indicações foram exclusivamente políticas e não respeitam os requisitos definidos pela área. O Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro lançou no dia 20 de abril uma nota pública reiterando a denúncia de desmonte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do IPHAN, e são signatários dessa nota uma série de associações e entidades muito importantes, como a ANPU, a Associação Nacional de História, o IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, o Conselho Internacional de Museus no Departamento do Brasil, o Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, entre outras entidades não menos importantes. Esse desmonte é um alerta para uma verdadeira pandemia da ignorância, que é tão preocupante quanto a do coronavírus para o futuro da cultura e da memória do país. Eu fico por aqui, um bom dia para você, uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje?
Nosso tema hoje é o colapso da política econômica. A incapacidade de resposta em vários países do mundo aos desafios dessa hora dramática é evidente, mas no Brasil a implosão ganha uma gravidade extraordinária. Olha, eu venho acompanhando iniciativas de governo e de empresas em vários países dessa crise e, coincidência ou não, nas economias mais avançadas, também nos países mais ricos, é uma coincidência nefasta, né? Um momento histórico negativo e a conquista do poder por políticos muito conservadores. Isso onde há eleições democráticas, mas também em sociedades submetidas a ditaduras, tiranias e formas variadas de populismo, a reação é de incompetência ou talvez má vontade. No Brasil, já se falou muito do colapso iminente do sistema de saúde e dos hospitais, da infraestrutura e das políticas públicas de saúde, tudo insuficiente para dar conta dos desafios. Mas a surpresa, para poucos, né, a perplexidade de muitos, é o curto-circuito, né, essa inépcia, uma incapacidade de resposta rápida do supostamente super-ministério da Economia, criado pelo governo Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes. Eles acontecem antes da pandemia atingir entre nós os níveis de letalidade que a gente já vem observando no resto do mundo. Ou seja, antes do pico da pandemia, já vivemos nas últimas semanas um pico de incompetência, de má vontade, em alguns casos, inclusive, graves suspeitas de desvios éticos e políticos na condução das medidas de ajuste à crise, de combate à recessão e salvaguarda de renda, emprego e segurança. Mesmo nos Estados Unidos, na Inglaterra, na União Europeia, onde os limites de pacotes aí de ajuda a empresas e aos cidadãos já estão patentes, os atrasos e adiamentos e medidas de apoio setorial já revela também um jogo aí de corrupção, um jogo opaco, muitas vezes até criminoso, de escolha de setores, de empresas e segmentos da sociedade que terão prioridade na concessão de benefícios. Em todos os países, as políticas de segurança pública, foram também colocadas em questão rapidamente. Afinal, todo mundo percebe que gasto público em saúde, saneamento e promoção da igualdade social foram mínimos diante dos trilhões de dólares gastos na corrida armamentista, no salvamento de grandes empresas e bancos falidos, antes ainda da crise do coronavírus. Professor, isso ocorreu por acaso ou é uma surpresa? Eu digo que há uma lógica nessa ordem de prioridades. É difícil acreditar a dificuldades de política econômica, de modo geral, de desenho de políticas públicas e sociais, apenas a natureza inesperada dessas emergências. No Brasil, como na Inglaterra, nos Estados Unidos e em outros países ricos, são nada menos de 40 anos em que políticos, acadêmicos, jornais, empresários aderiram em uníssono ao canto de sereia que se resume a duas palavrinhas: Estado mínimo, ou, em uma palavra, austeridade. Cortar gastos, não tem dinheiro para tudo e acaba se beneficiando alguns setores escolhidos. Educação, saúde, desenvolvimento urbano, defesa do meio ambiente, cultura, que no governo Bolsonaro simplesmente desapareceu, tudo isso foi entregue à própria sorte. A ideologia do Estado mínimo domina a tal ponto as mentes e corações dos personagens instalados no Banco Central, Caixa Econômica Federal, BNDES e outras instâncias, que o próprio ministro das Relações Exteriores declarou na semana passada que o risco maior não é o coronavírus, mas o comunavírus. Pois é, a cada dia fica mais difícil acreditar que a solução virá a ser uma ruptura política e institucional. Semana que vem voltamos comentando as tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, semana passada nós falávamos sobre a tendência das notícias boas que costumam aparecer nos jornais em momentos de crise. Mas uma outra prática jornalística que também vem ganhando espaço é o jornalismo de solução. O que é e como o senhor vê isso? Pois é, Márcia, esse jornalismo de solução e outros tipos de jornalismo a que eu vou me referir daqui a pouco, com outros nomes, é uma espécie de forma que eu considero mais eficiente de deixar de ser o jornalismo tipo catastrófico que tem sido acusado por muitas pessoas
como praticado neste período de pandemia. O problema que eu já apontei na semana passada e queria reforçar agora é que a tentativa de criar boas notícias pode levar a um certo escapismo, e eu acho que é uma espécie de antítese do jornalismo, porque notícia é notícia, não importa se é boa ou se é ruim. E a função precípua do jornalismo é fazer com que as pessoas tomem conhecimento dos problemas do mundo e, se possível, que isso ajude a resolver esses problemas. Então, o que muita gente chama de jornalismo de soluções é exatamente isso, é mostrar o problema e depois tentar mostrar para as pessoas o que é possível fazer para solucionar aquela dificuldade ou aquelas situações que estão sendo noticiadas. Também algumas pessoas chamam esse tipo de jornalismo construtivo. E há outras maneiras também de se fazer um jornalismo que não seja simplesmente o jornalismo, como dizem, da má notícia. Por exemplo, existe o que se chama jornalismo propositivo. Aqui no Brasil, o portal UOL, Universo Online, tem um canal chamado Canal ECOA, que faz exatamente isso. Ele tenta procurar as pessoas, as organizações, as entidades, as iniciativas que tentam resolver problemas sociais, problemas políticos, problemas econômicos, e noticia esse tipo de atividade. E em 2007, a Agência de Notícias dos Direitos da Infância, a ANDI, e a Unicef e a Rede ANDI América Latina também fizeram um livro que falava sobre o jornalismo preventivo, que é o jornalismo que tenta prever os problemas que vão acontecer. Por exemplo, todo ano, no verão, a gente sabe que em São Paulo e nas grandes cidades do Brasil ocorrem inundações, com mortes, com prejuízos. No entanto, os jornais normalmente, os veículos jornalísticos normalmente se limitam a noticiar aquilo que aconteceu depois de ter acontecido, as tragédias que são anunciadas, são tragédias que se sabe que vão ocorrer. O jornalismo preventivo tentaria fazer, já a partir, por exemplo, de julho, agosto do ano anterior ao ano do verão, uma espécie de cobrança das autoridades sobre quais foram as medidas tomadas para evitar que no verão seguinte ocorram os problemas que costumam ocorrer todos os anos. É também um tipo de jornalismo que se aproxima bastante das ciências, não, professor? Tanto exatas quanto humanas e biológicas? Sim, e é importante você ressaltar isso, porque algumas pessoas, a maioria das pessoas, chamam o jornalismo de rascunho da história. Eu acho que, na verdade, o jornalismo é uma espécie de rascunho da ciência, porque o melhor jornalismo é aquele que tenta seguir o método científico, com hipóteses, com a comprovação das hipóteses, com teses, e embora, evidentemente, os tempos sejam diferentes. O tempo da ciência é mais lento, é mais demorado, o tempo do jornalismo é muito mais rápido, porque as conclusões do jornalismo têm que chegar ao público mais depressa. No entanto, e esses tempos de pandemia mostram isso, é importante que o jornalismo se conecte com a ciência e, principalmente, tente seguir o seu método para poder obter resultados melhores. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. O período de quarentena devido à pandemia de coronavírus deverá ser flexibilizado nos próximos dias. E o professor Fará propõe algumas recomendações sobre as retomadas das atividades, sejam elas físicas ou intelectuais. Segundo o professor, a volta precisa ser gradual, para que ela aconteça de forma plena, tranquila e sem prejuízos à saúde. Olá, ouvintes! Com a possível flexibilização da quarentena, onde poderemos transitar mais livremente, mas sempre respeitando as diretrizes e as normas das autoridades de saúde, sempre amplamente divulgadas, começamos a pensar em como voltaremos às atividades do cotidiano, seja no trabalho, nas atividades sociais e na nossa prática da atividade física. Ou seja,
aquela que foi adquirida durante a quarentena, como também as pessoas que já praticavam e vão continuar praticando. Para aquele grupo de pessoas que já praticavam e vão continuar praticando a atividade física, é recomendado que recomecem devagar e ir aumentando gradativamente à medida que vai melhorando o estado do condicionamento físico. A gente percebe isso. Por exemplo, quem praticava caminhada, corrida, bicicleta, remo, canoagem ou outras atividades, essas atividades necessitam de maior espaço. E por mais que tenhamos realizado os exercícios físicos durante a quarentena, essas atividades não foram realizadas como antes. E as pessoas que as realizavam devem passar por um breve período de adaptação, que vai variar de pessoa para pessoa, para que possamos retornar de forma plena sem prejuízo para a saúde. Para aquelas pessoas que adquiriram o hábito de praticar atividade física e exercícios físicos durante o período de quarentena, devem continuar praticando e, se possível, se informarem com um profissional de educação física ou um médico para a orientação sobre o desenvolvimento dessa prática, como o tempo de duração, a periodicidade dessa prática, a intensidade que realiza os exercícios para a melhor evolução da saúde. Para aqueles que já tinham acompanhamento de profissionais, é só seguir o programa estipulado. Faço essas considerações porque todas as atividades feitas em casa, por mais que nos esforcemos, têm intensidade menor do que as atividades ao ar livre, onde o gosto de permanecer um pouco mais praticando esta atividade é maior e pode trazer alguns problemas. É muito parecido, uma situação análoga, como aquela situação em que vamos passear com o nosso animal de estimação, o nosso cachorro, e ele está preso a uma coleira. No momento em que o soltamos, ele sai em disparada. Professor Fará, que dicas daria para dar continuidade à atividade física após a quarentena? Em relação à flexibilização da quarentena, é seguir as recomendações das autoridades de saúde expressas pelo governo do estado. Cuidado com aglomerações, manter a higiene como lavar as mãos e atenção principal para aquelas pessoas do grupo de risco, como os idosos ou que têm doença crônica. Por isso que é muito importante a informação com o profissional. Em relação à saúde e bem-estar, devemos diminuir a ansiedade, a nossa ansiedade. Ficamos muito tempo presos na quarentena. E essa ansiedade pode nos fazer ir com muita sede ao pote. Então devemos começar devagar para que o nosso sistema imune se fortaleça mais. E para isso temos que ter um certo tempo de adaptação. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. A sociedade muda quando enfrentamos uma crise. Com a pandemia, teremos mudanças nos sistemas sociais? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as mudanças sociais, né? A gente sabe, muita gente quer mudar. Em período de eleições, a palavra mudança é a palavra-chave para qualquer candidato, né? Mas a realidade é que os sistemas sociais, eles mudam muito lentamente, ou então eles mudam de repente aos saltos, exatamente quando algo praticamente externo sacode a vida em sociedade. Então, por que exatamente assim? Porque as empresas, as médias, as grandes, as pequenas, as instituições, os governos, todos eles vivem no meio de um mar de rotinas, de regras, de leis, que exatamente ancoram, seguram essas instituições, essas empresas, os governos, na realidade. Então elas imprimem uma certa dinâmica que nem sempre é fácil você exatamente romper. Por isso exatamente que há resistências muito fortes em todo lado, perda de poder de um grupo em detrimento de outro,
a perda material, de recursos financeiros. Sempre há um deslocamento e há aqueles que perdem mais do que outros, e essa interação exatamente dificulta as mudanças. Mas em alguns momentos, em especial os momentos de crise, aparecem algumas oportunidades para que as mudanças aconteçam rapidamente. Eu não sou, evidentemente, defensor de desastres, certo? Como o motor da história da humanidade, mas é sempre bom lembrar aquele acontecimento infame que houve em Fukushima, no Japão, aquele desastre nas usinas nucleares, que matou gente, que gerou uma situação muito grande, abriu um debate muito forte, como nunca havia sido feito, pelo menos das dimensões que foi desenvolvido, sobre a oportunidade ou não da energia nuclear, os seus riscos, né, a maneira como ela pode ou não ser desenvolvida. Se a gente pegar do ponto de vista social, nós vamos ver também que a queda do Muro de Berlim, que a expressão maior da implosão do mundo soviético, gerou uma crise gigantesca na chamada esquerda no mundo todo, que está sendo convidada, até hoje não conseguiu superar essa crise, está sendo convidada a repensar os seus pressupostos, e quando não consegue repensar, vai pagar um preço muito alto por isso, né? Então é sempre bom lembrar que as ciências sociais sempre alertaram para essas dificuldades da mudança, né, as transformações sociais, e também para exatamente as oportunidades que aparecem e que, na verdade, chacoalham a estabilidade dos sistemas. Professor, neste momento, cita um exemplo de atividade com alguma dificuldade na execução. Há uma dificuldade muito grande de se trabalhar à distância com educação. Em várias partes do mundo há experiência, mas do ponto de vista da realidade, há dificuldades, há muita resistência. E, no entanto, nós estamos vendo uma situação, em meio a essa pandemia do coronavírus, estamos vendo a situação em que exatamente as universidades, as escolas, estão se mostrando completamente despreparadas para trabalhar à distância. E existem meios que tornam esse trabalho, essa atividade muito eficientes, meios amigáveis em que se conversa com os alunos, há interação entre professor e aluno. É que nós não dominamos isso, nós não fomos educados, nem cultivados para fazer assim. As universidades estão despreparadas. Eu estou dando aula na USP, à distância, é uma dificuldade. Não são somente os professores, mas funcionários, a direção da universidade e os próprios alunos estão despreparados porque é um problema não colocado. Então agora é uma oportunidade enorme para a gente pensar em como se utilizar as vantagens da educação à distância, que pode permitir o acesso em massa, ainda mais um país com as deficiências de educação que nós temos, pode oferecer vantagens enormes para a gente dar um salto bastante interessante. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.